amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, oitava da Páscoa. E, como gostava de chamar João Paulo II, domingo da Divina Misericórdia. Nós continuamos a aprofundar o Evangelho celebrado para, em seguida, ser vivido. Estamos na parte segunda da missa, a segunda mesa, que é a mesa do pão. A todos vocês que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado, nosso Deus os abençoe. Como todos sabem, este programa, embora de cunho bíblico, ele tem uma finalidade catequética. Inclusive, padre, andando aqui na cidade de São Paulo e também nas assembleias vocacionais pelo interior do estado, ouvimos bons comentários acerca do nosso programa. Muitos fiéis leigos têm acompanhado este momento, bem como padres, e como este parêntese aberto para falar do Evangelho celebrado tem feito bem a tantas pessoas e mais, a tantas comunidades eclesiais. E espero a certos padres também, ou a diversos padres, não é? Que são os celebrantes principais e que, como diz a Igreja, agem na pessoa de Cristo. É o Cristo sacramentalmente que está ali. Interessante que alguns padres da Igreja antiga, agora não me lembro se eram gregos ou latinos, orientais ou ocidentais, teciam uma certa analogia entre a consagração, a transubstanciação e o sacramento da ordem. Na consagração, o pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo. A mesma coisa se passa com o vinho. É a nossa fé eucarística. Na ordenação, nós nos revestimos sacramentalmente do Cristo pastor. De tal maneira que, se alguém numa assembleia perguntasse onde está o Cristo que nos fala, que nos adverte, que nos ensina, que nos esclarece, que nos amoesta, eu diria com toda humildade, está aqui. Porque ele me revestiu dele sacramentalmente. A diferença entre as duas sacramentalidades está no seguinte: eu não deixo de ser eu, embora represente a pessoa do Cristo. Continuo sendo eu com a minha história, com as minhas virtudes, com os meus pecados. E na consagração o pão deixa de ser pão. Aí está a diferença entre uma e outra. Mas agora nós gostaríamos de entrar nas anáforas, também conhecidas como orações eucarísticas. Padre, inicialmente eu quereria já fazer uma primeira pergunta, haja vista que o senhor começou a falar do padre. Já que vamos falar sobre a oração ou as orações eucarísticas, todos sabem que temos algumas no missal romano. Quem pode fazê-la? O padre, o diácono e o bispo, ou somente o padre e o bispo? E por que só o padre e o bispo, isto é, o sacerdote, deve fazê-la? E se existe alguma diferença entre a oração eucarística ou as orações eucarísticas e as orações que todos os dias nós
devotamos a Deus. Ali estamos numa sagrada liturgia que é o cume da igreja. Numa oração da manhã ou da noite, nós estamos sozinhos e é devoção nossa. Não há que confundir uma coisa com outra. A oração eucarística faz parte e é missão daquele que representa o Cristo pastor, daquele que representa o Cristo presidente, o Cristo que preside ali naquele momento, por causa do sacramento da ordem que o revestiu do Cristo pastor. E guia, e mestre, e presidente. O leigo não tem essa função. Ele não age na pessoa do Cristo pastor, ele age em própria pessoa. É claro, ele pode ser guiado por Deus, conduzido pelo Espírito de Deus, ele pode ser muito mais virtuoso e santo do que eu, ele pode ser mais agradável a Deus do que eu, mas ele não tem a missão que eu tenho, que é de trazer sacramentalmente para a comunidade. Esse seria o seu aspecto misterioso e muitas vezes esquecido, a presença do Cristo pastor. Agora, por outro lado, ele tem outras missões que eu não tenho. Por exemplo, eu posso andar à vontade pelos hospitais e bater nos quartos que eu quero? Não. Eu seria barrado no primeiro. Quem é você? Quem o chamou aqui? O que você faz? Eu não sou médico. Eu posso andar pelo Ministério Público à vontade? Não. Não sou servidor do Ministério Público. Eu posso andar pelas universidades também à vontade como padre? Não. Ali está a função do leigo. Ali está a trincheira. Ele é o primeiro, ou melhor, o último ramal do cristianismo, onde nem eu, nem você podemos normalmente entrar, e está o leigo, cuja missão é a consagração das coisas terrestres a Deus, do mundo a Deus. Ali é função dele, não é função nossa. Ou seja, o leigo é chamado a ir onde certamente os padres não conseguem chegar. Mas ou não podem ir. Não podem ir. Mas em se tratando do mistério eucarístico, então isto significa dizer que numa celebração litúrgica há coisas que competem estritamente ao padre e há coisas que não são de competência do leigo. Por exemplo, as duas primeiras leituras dominicais podem ser lidas por um leigo e até por uma leiga, um leitor e uma leitora, mas o Evangelho não. Na oração eucarística, nada deve ser pronunciado pelos leigos, muito menos, e eu conheço pessoas que fazem, consagrarem junto com o padre. Isto não tem significado nenhum. A grande missão do leigo na oração eucarística é ouvir atentamente a prece, aceitar a prece que vai sendo dita com vagar e com solenidade, pelo menos é assim que deveria ser, e no final responder o seu famoso amém. É uma palavra curtinha, mas a nossa liturgia é parca em gestos e palavras. Amém. Isto é, estou de acordo, quero, aceito tudo aquilo que foi rezado e que foi suplicado. Este amém famoso é no final da oração eucarística. Aqui na Igreja do Brasil, padre, sobretudo, nós temos o hábito, né, de nos guiar por alguns panfletos e livros outros que, após cada parágrafo, cada perícope da anáfora eucarística que o padre recita,
tem-se uma resposta de cunho leigo. Exemplo, o padre suplica pelas oblatas, pelas oferendas. E aí todos dizem, mandai o Espírito Santo. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. O padre suplica pela igreja, lembrai, aí fala do Papa e do Bispo. E, consequentemente, o povo responde, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. O padre pede pelos fiéis defuntos. O povo conclama, lembrais, Senhor, dos vossos filhos. Estas respostas, elas de fato existem, inclusive no rito em latim? Não, elas não existem no missal romano, elas não existem em latim e não existe, a que eu saiba, em nenhum outro país do mundo, Exceto a não ser o Brasil. E por que elas existem no Brasil? Sabe, nos anos 70 e 80 se vivia uma verdadeira febre religiosa e às vezes mal organizada ou mal vivida, que queria introduzir sempre mais o leigo no coração da prece eucarística. Eu tenho a impressão, não estou certo, mas tenho a impressão que esse agora vai ser um contencioso dos novos tradutores, das novas edições, com relação à Santa Sé. Porque países como os Estados Unidos tiveram que modificar coisas desse tipo aí. Tá certo? Vamos fazer um intervalo e voltamos.